Eu só queria ver minha filha feliz. Não era luxo, não. Não era frescura. Era só uma roupa nova, uma coisinha bonita. Ela tinha visto aquela vitrine umas 3 vezes já, sempre que a gente passava voltando do posto de saúde. Da última vez, apertou meu braço e disse baixinho: "Mãe, olha aquele ali, parece tão bonito." E eu fui guardando. Uma moedinha aqui, outra ali. Deixei de comprar minhas coisinhas, dei um jeitinho nas horas da faxina, porque mãe é assim, arranca. Dela para dar para cria. E quando eu senti que dava, que eu podia tentar entrar naquela loja sem passar tanta vergonha, eu fui. Peguei ela no colo, porque ela estava com o pezinho machucado, e fui. A loja era bonita. Muito. Tapete fofo na entrada, ar-condicionado gelando a alma da gente, cheiro de coisa cara. Eu já entrei encolhida, porque a gente sente quando não é bem-vinda, sabe? Nem precisa falar nada, o olhar já diz tudo. E foi só o sininho da porta tocar que eu senti. Não era lugar pra gente como eu. Uma mulher de salto fino virou o rosto na hora. Olhou de cima a baixo, primeiro pra mim, depois pra Isabela, como se fosse crime uma criança entrar ali com roupa simples. "Posso ajudar?" Ela perguntou, mas com a voz entediada, como quem queria que eu dissesse logo: "Não, só tô olhando", e fosse embora. "Boa tarde, moça. A gente só queria dar uma olhadinha", falei com aquele tom humilde que a vida ensina a gente a usar quando precisa passar por lugares que não são para nós. Ela já ergueu uma sobrancelha, fez um biquinho e soltou: "Olha, aqui é tudo. Muito delicado, tá? Só não pode encostar nas peças, por favor. Algumas clientes já reclamaram." Olhei para Isabela no meu colo. Ela apertou meu braço e eu sorri para ela como quem diz: "Tá tudo bem, minha filha. A mamãe aguenta." Andamos até uma arara. Os vestidos eram lindos, tecidos leves, cores clarinhas. Um deles tinha um bordado pequeno de flor, bem delicado. Isabela apontou com o dedinho. Nem falou nada. Só olhou para mim com aquele olho de quem sonha acordada. E foi aí que veio o golpe. "Senhora, com todo respeito, mas acho que não temos nada no seu perfil." Eu pisquei, sem entender. "Perdão? É que essas peças são de valor mais alto. Tem lojinhas na rua de baixo que talvez sejam mais acessíveis, entende?" Eu travei. Respirei. A vergonha subiu, quente pelo pescoço. Isabela me olhava sem entender, mas eu sabia que ela sentia. Criança sente. "Moça, eu só quero olhar. Eu não pedi para tocar, nem pedi desconto. A gente tem direito de estar aqui também." Ela riu. Riu, como quem ouve uma piada. "Não é questão de direito, senhora. É que clientes assim costumam constranger os outros. Clientes assim." Essa frase ficou girando na minha cabeça. Como se eu fosse um tipo de gente menor. Como se eu, mãe, trabalhadora, honesta, que rala a vida toda, não tivesse o direito de andar no mesmo chão que elas. Fiquei parada, com um nó na garganta. A loja estava vazia. Não tinha ninguém além da gente, mas ela agia como se meu corpo contaminasse o ambiente. Eu beijei a testa da Isabela e me virei para sair. Só que antes de chegar à porta, ouvi ela cochichar com outra vendedora. "Da próxima vez, tranca a porta. A gente não pode deixar esse tipo de gente entrar." Meu sangue gelou, não respondi. Só saí, de cabeça erguida, por fora, firme, por dentro, desmanchada. Na calçada, o sol parecia castigo. As pernas tremiam, a boca estava seca. Sentei num banco e abracei minha filha. Ela encostou o rosto no meu ombro e sussurrou: "Mamãe, por que aquela moça falou daquele jeito?" E eu não soube responder. Fiquei ali, parada, com o coração aos pedaços. Lembrei das faxinas, das marmitas divididas, dos remendos que fiz para ela ter o que vestir. De tudo o que eu dei conta sozinha. E mesmo assim, ali dentro, eu fui tratada como lixo. Mas o que eu não sabia é que alguém tinha visto tudo. No segundo andar da loja, atrás de uma escada de vidro que dava para a vitrine, um homem estava parado. O terno caro, o rosto sério, os olhos fixos em mim. Ele não desceu, não falou nada, só observou. Mas eu juro,
Por um instante, eu senti o peso daquele olhar, como se ele enxergasse o que ninguém ali enxergou: a minha luta, a minha dor e a minha dignidade. A gente foi embora, de cabeça erguida. A Isabela dormiu no caminho de volta, abraçada no meu pescoço. E eu prometi para mim mesma: nunca mais vou deixar ninguém olhar para a gente daquele jeito. Mas ainda assim, dentro de mim, algo dizia que aquela história não tinha terminado ali. Naquela noite, depois de tudo, eu não consegui dormir. Fiquei deitada com a Isabela encostada em mim, ouvindo a respiração leve dela no escuro. Mas dentro da minha cabeça era só barulho. Barulho de humilhação, de injustiça, daquelas palavras, da mulher da loja que ainda cutucavam o coração da gente, mesmo horas depois. Tentei rezar. Fechei os olhos, mas toda vez que tentava descansar, vinha de novo. Esse tipo de gente, como se eu fosse o quê, meu Deus? Um bicho? Uma praga? Levantei devagar, peguei uma toalha velha e fui até a área dos fundos. Sentei no tamborete e fiquei ali olhando para o muro enquanto a madrugada batia gelada nas costas. Peguei um balde de roupa suja e comecei a esfregar. Porque às vezes é melhor fazer alguma coisa do que ficar parada remoendo. Roupa a gente lava com sabão, alma, só com o tempo. Enquanto ensaboava uma das blusinhas da Isabela, veio na minha mente uma lembrança que eu guardo escondida lá no fundo, desde que minha vida virou essa correria. Veio um nome que eu não dizia fazia tempo. Augusto é. Eu tentei esquecer, juro que tentei. Mas tem coisas que ficam guardadas em lugar que nem o tempo alcança. Eu conheci o Augusto quando era bem nova, trabalhava como ajudante num ateliê no centro. Ele aparecia às vezes para pegar encomenda da mãe dele. Sempre educado, com aquele sorriso torto e uma fala calma. Nada de prometer o mundo. Só sentava no degrau da porta comigo, dividia coxinha e ouvia minha vida. Foi o único homem que me olhou com respeito antes de me olhar com desejo. E isso, para mulher pobre, vale mais que ouro. A gente se apaixonou, eu sei que sim. Mas foi um amor escondido, sussurrado. A família dele nunca aceitaria. E ele dizia que ia resolver tudo, que só precisava de um tempo. Mas um dia ele sumiu. Assim, do nada. Sem aviso, sem bilhete, sem despedida. Quando eu descobri que estava grávida, pensei que ele ia voltar. Esperei. Esperei como quem espera o trem que nunca vem. Mas só recebi silêncio. Toquei tudo sozinha. Botei a Isabela no mundo com a cara e a coragem. Teve dia que o leite acabou, e eu passei a noite acordada com ela chorando de fome. E mesmo assim, eu não deixei de trabalhar, não deixei de lutar. Não queria saber mais dele, não queria sentir mais nada. Só seguir com a minha filha. Mas naquele dia, quando fui expulsa da loja, quando senti aquele olhar frio me varrendo da cabeça aos pés, uma coisa estranha aconteceu. Eu senti outro olhar. Um olhar diferente. Alguém me viu. Não sei porquê, nem sei quem, mas senti. E foi aí que tudo começou a mudar. 2 dias depois, bateram na porta. Achei que era cobrança. Ou do posto, para avisar de alguma vacina atrasada da Isabela. Mas era uma moça bem vestida, com uma pasta na mão e um sorriso ensaiado no rosto. Senhora Rogéria Soares? Sou eu, respondi desconfiada. Vim entregar isso. É um convite formal, da loja Maison Elise. Quando ouvi aquele nome, meu estômago virou. A loja onde me expulsaram? Eu não tô interessada, moça. Pode dizer pro patrão de vocês que pobre aqui não quer favor, não. Não é favor, dona Rogéria. Ela disse, mais séria agora. É um pedido direto da direção. Peguei o envelope com a mão suada. Dentro, um papel firme. Desses que parece caro só de encostar. A loja Maison Elise lamenta profundamente o ocorrido. Convidamos a senhora para uma reunião privada com a direção. Atendimento reservado e com todo o respeito que a senhora merece. Assinado, A.T. A.T. na hora me deu um tremor. Eu já tinha visto aquelas letras antes, em outro tempo, em outro papel.
Augusto Toledo. Me sentei no sofá. A moça já tinha ido embora. Eu fiquei ali, parada com o envelope no colo e a cabeça a mil. Não podia ser ele. Ou podia? Senti o coração bater forte no peito. Mas não era medo. Era memória. Era dor que ainda ardia quieta. Olhei para Isabela, brincando com a bonequinha remendada, e uma pergunta me atravessou inteira. Será que ele viu? Será que era ele me olhando lá de cima aquele dia? E se for? E se ele for o homem que viu minha humilhação e ficou calado? Ou, será que ele mudou? Será que ele agora é outro? Eu precisava saber. No outro dia, deixei a Isabela com a dona, Neuza. Peguei a blusa menos amassada e fui. Voltei naquela loja como quem pisa num campo minado. A porta abriu com o mesmo sininho, mas dessa vez ninguém me olhou como se eu fosse uma praga. A mesma gerente que me enxotou abaixou os olhos quando me viu. Engoliu em seco. Não disse uma palavra. Me conduziram até uma sala no fundo. Sentei, mãos no colo, coração a mil, e então ele entrou. Augusto. Os cabelos mais grisalhos, o rosto mais fechado. Mas era ele. Os mesmos olhos. A mesma boca que um dia me chamou de bonita num beco escuro do centro. Ele parou diante de mim. Por um segundo, não disse nada. E depois, falou. Eu vi tudo, e minha alma se calou. Quando ele disse eu vi tudo, meu corpo gelou. Fiquei ali, sentada, olhando para ele como se estivesse vendo um fantasma. E, de certa forma, era isso mesmo. Um pedaço do meu passado que eu achava que tinha enterrado. Mas ali estava ele, em pé, na minha frente, com o mesmo olhar que um dia me fez acreditar que o amor era possível para gente como eu. Demorei para responder. Senti o peito fechar, como se o ar tivesse engasgado, e por dentro eu estava tremendo igual vara verde. Foi você? Sussurrei. Era você ali em cima? Ele assentiu com um jeito meio abatido. Parecia menos dono de loja e mais um homem cansado de si mesmo. Eu vi a forma como te trataram, e me doeu mais do que posso dizer. Mas não doeu o bastante para fazer alguma coisa, né? Rebati. Ficou ali em silêncio, vendo tudo, como quem assiste novela. E agora vem me chamar para uma conversa educada? Ele baixou os olhos. Sentou na cadeira em frente, com cuidado, como se tivesse medo até de respirar perto de mim. Eu não soube o que fazer. Eu congelei. Quando percebi que era você, eu fiquei sem chão, Rogéria. O nome saiu da boca dele como antigamente. Mas agora não me derretia mais, me endurecia. Você não teve chão? Engasguei. Eu dormia em banco de praça, Augusto, grávida, sem ter o que comer. Fui expulsa de casa, me virei como pude. Sozinha. E você? Você sumiu. Ele fechou. Os olhos como quem leva um soco. Eu não tenho desculpa, só tenho verdade. Posso te contar? Cruzei os braços. Fiz que sim. Mas sem abaixar o queixo. Conta, e ele começou. Disse que na época em que a gente se conheceu, ele já vinha brigando com a família por conta de mim, que o pai dele, homem seco, arrogante, dono de meio quarteirão no centro, disse que, se ele insistisse em mim, tiraria tudo dele, até o nome. Eu achei que ia dar conta, mas meu pai armou. Disse pra mim que você tinha me enganado, que estava com outro, que queria me prender com gravidez. E eu fui burro, Rogéria. Eu acreditei. Raiva subiu em mim. Era como se o passado tivesse abrindo ferida velha com faca nova. Você acreditou? Falei, amarga. Você me conhecia, Augusto. Conhecia minha alma, e ainda assim, você virou as costas, me deixou sozinha no pior momento da minha vida. E agora quer que eu faça o quê? Te perdoe? Ele respirou fundo. Não. Eu não. Vim pedir perdão. Vim assumir. Assumir tudo que eu devia ter feito e não fiz. E também vim perguntar uma coisa. Ele parou. A voz saiu baixa. A Isabela. Ela é minha filha. Aquilo me travou. Fiquei muda. Olhei para ele. Olhei para os olhos dele. E por um segundo, vi os olhos da minha filha.
Aquela mesma expressão quando tá quietinha, observando o mundo. Engoli seco. Por que você quer saber? Porque quando eu olhei para ela, foi como olhar para mim mesmo. Meu coração bateu forte, mas eu não deixei transparecer. E se for? Eu quero conhecer ela. Não quero tirar ela de você, nem da vida dela, mas eu quero estar perto. Quero reparar o que puder ser reparado, Rogéria. Não quero morrer com esse peso. Fiquei em silêncio. Era muita coisa para processar, muita ferida para lidar. Augusto, minha filha tem tudo o que precisa. Eu me virei, lutei, corri atrás. Ela nunca dormiu com fome. Nunca foi desamparada. Ela é forte. E sabe por quê? Porque eu fui forte por ela. Eu sei. Eu vi isso no jeito que você saiu daquela loja. Você saiu com a cabeça erguida, mesmo sendo pisada. E aquilo me rasgou. Por dentro. Ele tirou uma caixinha do bolso. Dentro, uma correntinha com um pingente pequeno, em forma de estrela. Isso era da minha mãe. Ela me deu quando eu era pequeno. Eu queria que a Isabela tivesse, se ela aceitar. Peguei a caixinha com cuidado. O metal frio me arrepiou os dedos. A lembrança da senhora Marta, mãe dele, me veio à mente. Uma mulher dura. Olhava para mim como: se eu fosse mato no sapato dela, ela vai aceitar. Mas só se ela quiser. Eu não obrigo minha filha a nada. Eu respeito e eu não quero invadir a vida de vocês, mas quero estar por perto, ajudar, participar. Augusto, você tem noção do estrago que causou? Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Eu só não quero passar o resto da vida fingindo que não vi você. Nem ela. Me levantei devagar. Eu preciso pensar. Preciso respirar tudo isso. E preciso proteger minha filha. Sempre. E eu respeito. Mas se um dia você me permitir, eu queria caminhar com vocês, mesmo que de longe. Fui embora com o coração acelerado, a correntinha na mão, a cabeça cheia, mas por dentro, alguma coisa tinha mudado, e eu sabia. A história da minha filha ainda estava só começando. No caminho de volta para casa, eu fui em silêncio. A correntinha na mão, o coração aos pulos, a cabeça uma bagunça. Augusto, aquele homem que um dia me jurou que ficaria do meu lado e depois sumiu, agora aparecia pedindo espaço, querendo ver minha filha, dizendo que mudou. Mas será que homem muda? Será que o mesmo que teve coragem de virar as costas quando eu mais precisei agora teria coragem de ficar? Abri a porta de casa devagar. Isabela estava sentada no chão da sala, brincando, com a bonequinha remendada. Quando me viu, correu para mim como sempre fazia, de braços abertos, como se eu fosse o mundo dela inteiro. E era. Sempre fui. Oi, minha princesa. A mamãe chegou, ela me abraçou forte. Foi na loja de novo, mãe? Fui sim, mas só conversar. Aquela moça brava estava lá? Tava. Mas dessa vez ficou quietinha. Ela riu. E eu também. Rir com minha filha é o que me dá força. Mas naquele dia, o riso foi curto. Eu olhei para ela e senti um medo que não cabia no corpo. Medo de perder, de machucar, de abrir portas que talvez fosse melhor deixar fechadas. Mas também senti outra coisa. Uma pontinha de esperança. Uma vontade de fazer as pazes com o que passou. De não carregar mais sozinha um peso que não era só meu. Naquela noite, depois que ela dormiu, eu sentei na beira da cama e fiquei olhando o rosto dela. E então falei, baixinho, como quem confessa um pecado pro travesseiro. Filha, o moço da loja talvez seja seu pai. Só de dizer aquilo, meu coração disparou. Foi a primeira vez que falei em voz alta. Nunca contei para ela. Nunca disse que o pai dela tinha nome, rosto, história. Eu achava que estava protegendo. Talvez estivesse mesmo. Mas agora, talvez fosse hora de deixar a verdade sair. No dia seguinte, fui bater na porta da dona Neuza. Vizinha, você pode ficar com a Isabela um tempinho? Claro que sim, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Ainda não. Mas pode ser que aconteça. Ela me olhou com aquele olhar de quem entende sem perguntar.
Pegou a menina pela mão e sorriu. Vai lá, Rogéria. Resolve o que tiver que resolver. Voltei para a loja. Mas não entrei. Fiquei do outro lado da rua, parada, olhando. Pensando se valia a pena reabrir ferida velha. Pensando se ele estava ali ou se já tinha desistido. E então o vi. No andar de cima, como da primeira vez. Só que agora, ele não estava. Escondido. Estava olhando para fora, esperando. E quando me viu, desceu. A porta se abriu sem sininho, sem pompa. Foi ele quem abriu. E me olhou como quem reconhece o passado, mas não tenta forçar o presente. Obrigado por ter vindo. Eu quase não vim, mas veio. Sentamos na mesma sala. A diferença é que agora eu não estava mais engolindo nada. Eu ia dizer tudo. Pela minha filha. Por mim. Augusto, olha, eu não vim aqui para reviver coisa antiga. Já chorei o que tinha que chorar. Já engoli a dor, já me refiz. Só que agora tem uma criança no meio, e eu não vou deixar ela sofrer o que eu sofri. Eu entendo, e te agradeço por ter cuidado dela. Eu não cuidei por obrigação, cuidei porque é meu papel, e não deixei faltar nada. Pode não ter luxo, mas tem amor. Eu nunca duvidei disso. Duvidou sim, quando sumiu, quando me deixou sozinha. E agora você quer entrar de novo assim, como se nada tivesse acontecido? Ele respirou fundo. Eu não quero apagar o que houve, nem fingir que dá para recomeçar como se fosse do zero. Só quero estar presente, ver ela crescer, ouvir a voz dela, saber o cheiro do cabelo dela. Eu perdi tudo isso, Rogéria. Mas ainda tenho tempo. Eu olhei para ele e vi verdade nos olhos, mas também vi culpa. Vi aquele homem novo carregando o peso do homem antigo. Eu não sei se ela está pronta para isso. E você? Silêncio. Eu tô tentando. Mas se você fizer minha filha chorar, uma lágrima que seja, Augusto, eu te arranco da nossa vida com as duas mãos. Ele assentiu. Não respondeu. E foi melhor assim. Saí dali com o coração apertado, mas também com uma estranha paz. Naquela tarde, ele passou na minha casa com um saquinho na mão. Trouxe uma coisa para ela. Era um livrinho de colorir e uma caixa de lápis. Coisa simples. Mas o jeito que ele entregou, tremendo, dizendo que era só se ela quisesse, aquilo me tocou. Isabela, chamei. Vem aqui, filha. Ela veio meio tímida. Parou ao lado dele, olhando de baixo. Esse moço quer te dar uma coisa. Pode aceitar? Ela olhou para mim. Depois para ele. Pegou o presente devagar. E então sorriu. Obrigada, moço. Augusto segurou o choro. Naquela noite, eu entendi uma coisa. Às vezes, o silêncio entre o que a gente foi e o que a gente quer ser é o espaço exato onde mora o perdão. Mas ainda não era hora de dizer que ele era o pai. Isso ainda era meu, ainda era segredo. Só que agora, o tempo não estava mais contra mim, estava do meu lado. Naquele dia, quando a Isabela aceitou o presente dele e sorriu, eu senti que alguma coisa tinha mudado. Não era uma mudança brusca, daquelas que viram a vida de cabeça para baixo de uma hora para outra. Era sutil, um comecinho, um fio de esperança. Mas esperança, para gente como eu, sempre vem misturada com cautela, porque mulher pobre aprende cedo a desconfiar da sorte e aprende a medir cada passo, principalmente quando envolve o coração da própria filha. Augusto passou a visitar a gente com frequência. Às vezes, aparecia com um livrinho, outras com um pacote de biscoito. Mas nunca exagerava, nunca passava do limite. Ele respeitava meu espaço, o espaço dela. E isso, eu confesso, me pegava, porque não era mais aquele homem que virou as costas anos atrás. Era outro, mais simples, mais atento, mais pai. Mesmo assim, eu nunca disse para Isabela que ele era o pai dela. Ainda não, ainda era cedo. E para falar a verdade, eu ainda estava testando. Testando ele, observando, pesando cada gesto, até que um dia recebi uma ligação da loja. Dona Rogéria, é da Maison Elise. O senhor Augusto solicitou sua presença amanhã à tarde. É sobre a equipe. E é importante. Fiquei desconfiada. Mas fui. Cheguei lá com a cara limpa. Calça jeans,
camisa simples, cabelo preso, e quando entrei, vi que tinha gente. A loja toda estava reunida, funcionárias, vendedoras, gerente, inclusive ela, a mesma gerente que me humilhou aquele dia. De pé, com o braço cruzado, sem me olhar nos olhos, Augusto estava ao centro. Terno escuro, expressão firme. Quando me viu, fez sinal com a cabeça. E então falou, alto, para todos ouvirem. Boa tarde. Hoje eu quero contar uma história. Ela começou aqui mesmo, nesta loja. Uma mulher entrou com sua filha no colo. Veio com dignidade. Queria apenas olhar, mas foi enxotada, humilhada, desrespeitada. A loja ficou em silêncio. Ninguém ousava mexer um dedo. E tudo isso aconteceu. Diante dos meus olhos. Eu vi. Eu estava no andar de cima. E me calei. Covardia, vergonha, medo. Mas nada disso justifica. Hoje estou aqui para corrigir. Ou pelo menos tentar. Ele virou o rosto para mim. E continuou. Essa mulher é a mãe da minha filha. Uma mulher que criou sozinha, na luta, na garra, o que eu deveria ter sido homem o bastante para assumir, lá atrás. Hoje eu me levanto por ela. E por todas as mulheres que já foram tratadas como se não tivessem valor só por não parecerem ricas o suficiente. As funcionárias se entreolharam. Algumas baixaram os olhos. Outras, discretamente, assentiram, e então ele se virou para a gerente. Sâmia, você representa tudo que a nossa loja não pode mais aceitar. Desrespeito, preconceito, arrogância, está desligada, e espero que reflita, porque dinheiro nenhum do mundo justifica humilhar um ser humano. Ela arregalou os olhos. O quê? Você está me demitindo por causa dessa mulherzinha? Ele foi seco. Tô te demitindo por causa da sua postura. A Rogéria tem mais dignidade numa unha do que você mostrou em todos os anos que trabalhou aqui. Sâmia saiu bufando. E eu fiquei parada, em choque. Nunca pensei em ver alguém sendo demitido por me defender. Era estranho e, ao mesmo tempo, justo. Augusto se aproximou de mim. Me entregou um envelope. Isso aqui é seu. Não é caridade. É reparação. Tem o que você gastou com as despesas da Isabela nesses anos. É o mínimo que posso fazer. Eu não quero dinheiro. Falei, firme. Eu sei. Mas isso é por ela, para vocês. Vocês merecem. Peguei o envelope. Mas não olhei dentro. Tinha coisa mais importante naquele momento. Obrigada, sussurrei. Não só por isso, mas por se levantar. Por não se esconder de novo. Ele sorriu emocionado. Eu aprendi, Rogéria. Doeu, mas aprendi. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei com a Isabela no sofá. E resolvi contar tudo. Filha, aquele moço que tá vindo aqui ver você, que te trouxe livro e biscoito, ele tem algo muito importante com você. Ela arregalou os olhos. Ele é meu pai? Eu engoli seco. A lágrima veio sem pedir. É. Sim, minha filha, ele é. E agora ele tá tentando fazer parte da nossa vida. Mas só se você quiser. Ela ficou quietinha por uns segundos. Depois disse, ele me faz rir, mãe. Sorri, chorando. Então já é um bom começo. Os dias passaram. As visitas continuaram. E aos poucos, a gente foi formando um trio. 3 vidas ligadas por erros, por coragem, por amor. Não era perfeito, nem fácil, mas era nosso. Um domingo, ele nos chamou para caminhar num parque. E no meio do caminho, a Isabela segurou a mão dele com uma das mãos, e a minha com a outra. Eu olhei e ela disse, agora estamos juntos, né? E foi ali, naquele instante simples, que eu entendi. Às vezes, justiça não vem de terno, nem de tribunal. Vem quando a vida se alinha e retribui o que a gente plantou em silêncio. E o recomeço. Esse não precisa de luxo, só precisa de verdade. Ela não tinha luxo, não usava salto, nem perfume caro, mas tinha algo que nem toda a riqueza do mundo compra: dignidade. Foi humilhada, julgada, olhada de cima para baixo, mas saiu com a cabeça erguida porque sabia exatamente o valor que tinha. E aquele homem, que um dia sumiu quando ela mais precisava, voltou. Dessa vez,
não com promessas, mas com atitudes, e aprendeu tarde que perder uma mulher forte e uma filha valente é o tipo de dor que o tempo cobra com juros. Agora me diz, se fosse com você, deixaria ele voltar? Ou protegeria sua paz a qualquer custo? Comenta aqui embaixo. Eu quero te ouvir. E se essa história tocou seu coração, clica no vídeo que está na tela agora para continuar nessa jornada com a gente. Aqui, cada história é feita para emocionar, inspirar e mostrar que a vida pode ser dura, mas também pode surpreender. Se inscreve no canal, amanhã tem mais, e você merece sentir isso de novo.